minha querida amiga Mulher que Vence, seja muito bem-vindo ao nosso programa deste sábado. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, seus negócios e tudo que você tem apresentado ao Senhor. Que receba a bênção nesse dia, tá bom? Obrigada pelo carinho, pela audiência de sempre. Você que está sempre acompanhando aqui a nossa programação, é muito bem-vindo aqui no programa das Mulheres que Vencem. Vamos ficar juntos aqui nesses próximos 40 minutinhos, trazendo para você uma rica mensagem. Tem também dica do dia, muitas coisas aqui no programa. Não só para as mulheres, mas a mensagem era para todos, né? Olha, e quem vem no programa de hoje trazer mensagem especial, faz tempo que eu não vejo ela aqui no programa. Agora eu tô feliz de vê-la aqui, trazendo para nós uma mensagem especial. Pastora Yara Oliveira, ela que é uma bênção nas nossas vidas. Ela esteve ministrando a palavra às mulheres que vencem de São Carlos, então, no interior de São Paulo. E hoje a gente traz essa mensagem aqui no programa. Você vai acompanhar. Logo mais, também você fica com o momento da palavra comigo, com aquela mensagem poderosa ao seu coração. E também a dica do dia, minha amiga Janaína Mello, ela que é advogada, ela vai trazer para você na dica do dia sinais de que você está enfrentando violência doméstica. Será que é isso mesmo? Assunto sério, a gente precisa falar sobre isso. Não dá para tampar o sol com a peneira. Você que tem enfrentado esse problema, você vai saber, com os sinais que ela vem trazendo aqui hoje, se você tem enfrentado por isso e o que você deve fazer, tá bom? Dica do dia especial. Vamos começar então o programa de hoje trazendo aquela mensagem boa da nossa amiga Pastora Yara Oliveira, lá em São Carlos. Vamos ver. Provérbios 14, versículo 1, a Bíblia fala o seguinte, olha o que o Espírito Santo diz. Toda mulher sábia, o que ela faz? A sua casa. Vamos dar uma parada aqui. O que eu quero falar aqui nessa noite é a respeito de um assunto muito importante, que são as nossas ações mediante aquilo que Deus tem nos dado, que é o ensinamento da palavra dele. Olha o que a Bíblia diz, que toda mulher que é sábia, ela vai edificar a sua casa. O que é a sabedoria, pessoal? Eu gosto de instruir as pessoas dentro da palavra para que ela possa crescer espiritualmente, desenvolver espiritualmente e ela possa ter uma linda jornada aqui nessa terra com a palavra de Deus auxiliando ela todos os dias. Então, a sabedoria, ela significa uma grande instrução. A sabedoria, ela é um grande ensinamento que vem daquele que criou todas as coisas. Quem criou todas as coisas é Deus, que nos fez a sua imagem e a sua semelhança. E a grande sabedoria, que a Bíblia fala dessa sabedoria, é a grande instrução que nós recebemos diariamente do nosso Deus por intermédio da sua palavra. Amém? Isso é sabedoria, é essa instrução diária que Deus nos dá. Ele dá todo o tempo. A Bíblia fala claramente que Deus lá no passado, ele queria instruir essa sabedoria a todo o povo de Israel. Ele fala assim, olha, eu estava ali de madrugada, olha que para Deus não há tempo, ele ensina de dia e de noite. Sabemos que a noite significa momentos de luta, adversidade. Então ele está dizendo de dia e de noite, quando está tudo bem, ou durante as piores lutas da nossa vida, Deus sempre está presente para nos ensinar, nos dar a grande sabedoria para que nós possamos, através dessa sabedoria, ter estratégias para poder lutar na vida. Amém? Então Deus falou com o povo dele, ele disse assim, olha, eu estava ali 24 horas por dia, de madrugada, querendo ensinar vocês. E ele falou assim, eu queria ter um face a face com vocês, que vocês olhassem para mim e buscassem o meu rosto. Aí ele falou assim, mas vocês viraram as costas para mim. Olha que coisa séria. Deus queria que o povo dele chegasse à presença dele, tivesse esse face a face com Deus. Mas o que o povo estava fazendo? Virando as costas para Deus. Não queriam os ensinamentos de Deus, não queriam receber a palavra da vida. Olha que interessante, a palavra de Deus, ela é a palavra da vida, ela gera vida, amém? Ela gera vida, ela é viva e ela é o quê? Eficaz. Ela vem e ela cumpre o papel para qual ela foi mandada. Ela é viva, ela é eficaz naquilo que ela é enviada para a realização. Mas o povo não estava querendo saber da palavra de Deus. Eles queriam saber de tudo. Eles queriam saber de bens, eles queriam saber de festa, eles queriam saber de amizades, queriam saber de tudo que tinha naquela época, menos saber das coisas de Deus, o que é mais importante. Por isso que o salmista, ele fez uma declaração e ele falou assim, olha, vale mais um dia aonde?
Na tua presença. Nós estamos aqui na presença de quem? De Deus. Vale mais esse dia aqui do que 1000 anos em qualquer outra parte. O salmista escolheu a boa parte, amém? Ele falou, vale muito mais estar na presença de Deus. Por quê? Porque quando nós estamos na presença de Deus, em face a face com Ele, Ele vai nos dando essa grande instrução, que vai trazer para nós essa sabedoria, para lidar com as situações diárias da vida. Nós precisamos dela, sim ou não? Olha então o que a Bíblia fala dessa grande instrução. Aí agora você sabe o que é sabedoria, não é? Sim ou não? Grande instrução. Então ele diz, toda mulher, vamos tirar a palavra sábia e colocar com grande instrução. Vamos ler juntas? Toda mulher com grande instrução, o que acontece? Edifica a sua casa. Não é transformador? Olha só, você recebe ensinamentos de Deus, preciosos e valiosos. Com esse ensinamento, você vai edificar a sua casa. Amém? A sua casa representa a sua vida e representa todos aqueles que estão com você, a sua família, amém? Ele está dizendo, com as palavras dos ensinamentos que Deus vai dando, você vai fazendo essa edificação profunda, que quando surgir as lutas, a tempestade, você se lembra que a Bíblia fala daquelas 2 casas, né? Que foram construídas, uma sobre a rocha e a outra sobre o quê? Areia. Olha que algo interessante, as 2 casas, aos olhos nus, você olhando assim para as 2 casas, você via que as 2 eram iguais, não havia diferença na casa que foi construída na areia, nem na casa que foi construída na rocha. As 2 tinham janela, as 2 tinham porta, as 2 tinham telhado, as 2 estavam pintadas, eram iguais, né? Eram iguais, aparentemente eram o quê? Iguais. Mas o que fazia diferença então, pastora, nessas 2 casas? Era onde ninguém conseguia ver, dali da terra para o quê? Para baixo, a edificação das 2 casas. Você consegue ver a edificação da sua casa, onde você mora? Não, porque está debaixo da terra. Então a diferença estava da terra para baixo. Vamos colocar assim, uma das casas que era construída sobre areia, da areia para baixo não tinha o quê? Nada, era vazio, não tinha absolutamente nada, não tinha conhecimento, não tinha ensinamento, não tinha vida com Deus. Aí a Bíblia diz o seguinte, bateu a chuva nas 2 casas, não foi só numa, foram nas 2. Bateu o vento aonde? Nas 2 casas. As ondas bateram com ímpeto aonde? Nas 2 casas. Ou seja, as lutas e as situações da vida vieram para ambas as casas. Mas existia aquela outra casa que quando você olhasse para a edificação dela, ela tinha raízes. Amém? Era profunda a edificação. Dali para baixo é a vida, as 2 casas representam a nossa vida com Deus. E essa casa que estava edificada, a edificação representa aquele momento que ninguém vê. É o momento da sua comunhão com Deus. É o momento de você em casa buscando a Deus, de você tendo conhecimento da palavra, de você se alimentando da palavra de Deus, que ninguém vai ver. É verdade ou não é? É a sua comunhão com quem? Com Deus, é o seu alicerce com Deus. Ninguém está vendo, mas ele está se solidificando a cada dia. Quando surgir a tempestade, aí as pessoas vão ver realmente quem tem estrutura com Deus e quem não tem estrutura com Deus. Quantos estão me entendendo aqui? Diga glória a Deus. Olha porque a importância, pessoal, de nós mergulharmos no conhecimento da palavra, de nós estarmos na igreja. Quando a pastora fala assim, olha, irmãos, venham à igreja. Por que nós fazemos o convite? Para as pessoas conhecer mais dessa edificação, conhecer mais dos ensinamentos de Cristo, para que você possa ter o sucesso na sua vida aqui nessa terra e glorificar a Cristo através do quê? Da sua vida, amém? Amém, no nome de Jesus. É a bênção de Deus que nós precisamos. Glórias a Deus por isso. A gente continua aqui com a minha amiga pastora Yara Oliveira, trazendo para nós uma boa mensagem diretamente de São Carlos. Vamos ver.
Então ele fala, a mulher sábia, ela vai edificar no que então? É na oração, é na comunhão com Deus, é no meditar na palavra, e Deus vai falando com você, Ele vai lhe mostrando como lidar. Por exemplo, estamos num culto aqui, embora nós temos irmãos homens, e sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria quando eu vou na reunião de mulheres e eu vejo homens lá também. Eu falo, obrigado Jesus, porque a palavra é para todos nós, amém? Mas nesse ponto, por exemplo, a mulher que está orando pela conversão do marido, ela vai passar por lutas, dificuldades, mas ela tem o ensinamento da palavra com ela, que faz ela avançar, que faz ela nunca jogar a toalha, que faz ela ter aquela convicção da transformação no espírito. Então ela permanece na fé, olhando para o alvo. É diferente, sim ou não? É diferente quando nós temos a instrução de Deus. Aí diz na sequência assim, olha, então ele fala, toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola, o que é uma mulher tola que a Bíblia fala? Sem a grande instrução, sem a sabedoria, sem os ensinamentos da palavra que produz vida. Ele está falando, a pessoa, aqui fala mulher, mas podemos colocar a pessoa, pode ser tanto a mulher quanto o homem, amém? Ele fala assim, a pessoa que é tola, que não tem os ensinamentos de vida com ela, que não para observar aquilo que Deus está falando, porque você já percebeu que antes de acontecer alguma coisa, Deus sempre vai falar conosco? Já percebeu isso? Sim ou não? A Bíblia fala que Deus, Ele não faz nada sem antes anunciar aos seus servos. Então, toda vez que vai surgir uma grande luta, uma dificuldade, uma situação assim ou outra, Deus sempre nos dá a sua palavra, porque é o alimento que nós precisamos, é o combustível para que a gente possa avançar na época e no tempo da aflição. Estão compreendendo? Então, Ele sempre vai nos dar a palavra. Aí o que aconteceu lá com o povo de Israel que eu falei no início? Deus queria ensinar, Deus queria dar a eles o combustível necessário para que eles pudessem avançar, mas eles o quê? Desprezavam. Aí a Bíblia fala, aquele que despreza a palavra, o que vai acontecer? Perecerá. E eles pereceram. Toda vez que desprezaram a palavra, pereceram. Mas todos aqueles que guardaram a palavra, os ensinamentos no coração, na hora da aflição, eles tiveram combustível espiritual para prosseguir na fé, mesmo em meio a grandes lutas, mesmo em meio a grandes desafios. E a vida é feita de desafios. Nós vamos parar de ter luta só quando nós estivermos com Jesus na glória. Enquanto nós estamos aqui, a vida é feita de desafios. Quer ver quem passa luta aqui? Deixa eu ver, levanta a mão assim. Peraí, deixa eu levantar as duas. Quem é que não passa? Não é verdade? Ó, falando pra você, eu moro num lugar no Rio de Janeiro, que hoje eu vi aqui em Campinas, estava na casa da minha mãe, que ela mora em Campinas, e aí tava vendo, falei, olha lá onde eu moro, chama Praça Seca, no Rio de Janeiro. Alguém conhece? Você não viu na notícia hoje não? O tiroteio que estava na Praça Seca, não? Lá no Rio de Janeiro é todo dia. Eu falo assim, de onde eu moro, no apartamento onde eu moro, eu ouço todos os dias tiro no Morro do Fubá. Quando falar Morro do Fubá, você já sabe, é perto da casa da pastora. Ou falou Valqueire, Morro do Valqueire, você fala, é perto da casa da pastora. Todo dia eu ouço assim, pá. Aí eu falo, agora foi granada, agora foi metralhadora, agora é fuzil. Misericórdia. Estão compreendendo? Então assim, luta, adversidade, situações na vida, todos nós vamos passar. Momentos de crise, todos nós vamos passar. O que nós não podemos fazer é nos intimidar e ter medo das lutas da vida. Quando nós temos a palavra, a Bíblia fala, o perfeito amor, ele lança fora o quê? Todo medo, todo medo. Se você me perguntar, pastora, você não tem medo de morar lá ouvindo tiro e bala e não sei o quê? Eu fui descer, eu tinha chegado em casa, era umas 10 e pouca da noite, subi. E aí eu tinha esquecido o celular no carro, e o meu carro para na rua, fica na rua. Aí eu falei assim, eita, esqueci o celular no carro, deixa eu descer de novo, desci. Só que tava tendo tiroteio, três ruas da minha casa tava tendo tiroteio. E eu desci e tava assim, Só que eu sabia que era 3 quadras dali. Aí eu desci, uma mulher tava na rua assim, ó. Aí eu falei, misericórdia, isso que é medo, né? Aí eu desci, olhei para um lado, olhei para o outro, parei para ouvir, falei, não, o tiro é mais lá acima. Aí, lógico, prudência, né? O tiro é mais lá acima, tá bom. Fui no carro, peguei o celular, voltei para casa tranquilamente. Por que a gente não pode ter medo, pessoal? Porque todos nós temos o tempo marcado pelo Senhor da nossa morte. O diabo não tem poder para tirar a vida. Quem deu a vida foi quem? Deus. Ninguém pode tirar a nossa vida antes do prazo estipulado por Deus.
Claro que algum dia nós vamos ter que morrer, não é verdade? Deus vai nos chamar. De alguma forma nós vamos ter que morrer. Aí se chegou o tempo de morrer, Deus permite que... Aí tem que morrer de alguma coisa. Ou tem que morrer de infarto, ou tem que morrer atropelado, ou tem que morrer uma bala, ou tem que morrer de alguma coisa para poder morrer. É verdade ou não é? Mas eu vou dizer para você o que a Bíblia nos ensina e o que minha avó sempre falava. Ela, filha, ninguém morre na véspera. Só morremos quando Deus ele dá o aval. Estão compreendendo, sim ou não? Por isso que a Bíblia fala no Salmo 91. Ela fala assim, ó, 1000 cairão o quê? 10.000. E eu não serei o quê? Tá vendo? Deixa eu perguntar para você. Você já viu 1000 caindo ao seu lado hoje? Você já viu com seus olhos? Você já viu 10.000 cair na sua direita? Então por que você está temendo? Você não viu? A Bíblia diz que você vai ver. A Bíblia fala, ó, 1000 vai cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Tem pessoas que não viu ainda e está com medo de ser atingido. Estão entendendo o que é viver da fé, pessoal? Da instrução de Deus? É você não ter medo de nada. Claro, se está tendo tiroteio ali, óbvio que eu não vou passar no meio do tiroteio. Mas se eu preciso passar, ou eu não sei que está tendo tiroteio e vou passar, o Senhor é poderoso para me guardar. Amém? Eu tenho a convicção de espírito, a convicção no coração. Então, nós temos que viver dessa fé. Aí ele fala que a pessoa tola, então, sem compreensão, sem entendimento, ela é uma pessoa que vive amedrontada com as coisas da vida, né? Ela vive amedrontada. Aí a Bíblia fala o quê? Ó, mas a tola, o que ela faz? Derruba com o quê? Com as suas mãos. Quando a palavra fala de mãos, ela está dizendo ações. Sempre quando fala de mão é ação. Ele está dizendo assim, mas a pessoa que não tem instrução da palavra, que é a vida, com as próprias ações dela diária, decisões que ela vai tomar serão decisões erradas. Ações erradas, ela derruba sua própria vida. Ela derruba sua própria casa. Ela não precisa de ninguém tentando derrubar. Ela mesma derruba com as ações dela. Isso aqui é muito sério. Eu tenho pregado, pessoal, tanto no SOS da Fé, como nas igrejas que eu tenho ido, algo que Deus tem dado, que eu acho que é muito precioso, que a Bíblia nos ensina que os pensamentos que nós conservamos, né, é aquilo que vai dirigir as nossas ações. Isso aqui é fato. Amém? Por isso que nós temos que tomar cuidado com os ensinamentos que nós recebemos e com aquilo que nós conservamos na nossa mente. Por quê? Faz assim comigo para você nunca mais esquecer. Faz assim, ó, alma, espírito. Ó a diferença, tá? Então a alma é o nosso intelecto, nosso poder de decisão, nosso livre-arbítrio. É onde passa todos os pensamentos, aonde vem o ensinamento, amém? Onde nós recebemos o ensinamento, vem aqui. Aí quando nós aceitamos, seja o ensinamento ou a tentação, o que acontece? Da mente vai para onde? Para o coração, desce para o coração. Quando a pessoa aceita uma sugestão de pecado na mente, desce para o coração, aí se torna pecado. Enquanto está na mente é o quê? Tentação. Ela aceitou, desceu para o coração, se torna fato consumado, se torna pecado. É isso mesmo, a pastora Yara disse algo interessante. Inclusive o autor e escritor Steve Gallagher, do livro No Altar da Idolatria Sexual, ele fala exatamente sobre isso. O que leva uma pessoa a cometer esse tipo de pecado. Então ele fala bem exatamente isso que a pastora inclusive menciona aí nessa pregação. Muito forte isso. Poxa, o segredo é não deixar entrar no coração. Bloqueia ali e você vai ser bem sucedido. E falando em bloquear os pensamentos malignos, eu trago para você agora um momento da palavra. Vamos lá. Olha, hoje no momento da palavra, eu quero trazer para você, já que a pastora Yara tem falado bastante sobre isso, eu gostaria de trazer para você uma mensagem que Deus tocou no meu coração. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, e o versículo 18 em diante. Olha o que o Paulo diz. Nenhum homem se engane a si mesmo. Se algum homem dentre vós parecer sábio neste mundo, torne-se louco para poder ser sábio. Eu vou continuar, mas antes eu vou abrir um parênteses para explicar o porquê Paulo estava dizendo aquilo. Na igreja de Corinto, existia muita gente douta, culta, inteligentíssima, pessoas que se converteram a Cristo, mas que muitos eram mestres, doutores, enfim. E ele teve que desconstruir isso aos poucos, para que as pessoas não usassem da sabedoria humana
para poder convencer as pessoas a aceitar Jesus. É o que estamos vendo atualmente na realidade. Muitas pessoas eloquentes, inteligentes, que sabem falar muito bem, convencem, têm um grande poder de persuasão e querem usar da sabedoria humana para poder convencê-las a Cristo. Isso cresceu de tal maneira e faz com que muitas pessoas cresçam sem fundamento, ou seja, sem uma raiz profunda. Vamos entender mais. No versículo de número 19, ele continua: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Quem é sábio, gente? Eu pergunto para você nesse dia. Quem é sábio? Pensa numa pessoa muito inteligente que você conhece. Pensa. Vai, vou te dar alguns minutos para você pensar na pessoa mais inteligente que você já conheceu. Um chefe, a mãe, o pai, uma avó, um avô, alguém talvez do seu meio social que você admira pela inteligência e pela sabedoria. Pensou? Então, Deus olha para essa pessoa com a sabedoria dela como loucura se ela não tem a Cristo. Tudo isso, no fim das contas, vai acabar indo para debaixo da terra. Eu nunca me esqueço de um programa, na verdade, na minha casa. Eu estava fazendo os afazeres domésticos com a televisão ligada e me deparei com uma notícia de um grande ator muito famoso que acabou falecendo. Repentinamente, ataque fulminante cardíaco. Então, teve um ataque cardíaco, um infarto fulminante. E ele era um homem extremamente inteligente, sabia tudo da área dele. Um homem exímio no que diz respeito ao que ele fazia, que era arte, enfim, e outras coisas. Eu falei, pronto, tudo que ele construiu a vida inteira, agora não serve de nada. A sabedoria dos homens, ela pode ser perdida do dia para a noite, quando essa pessoa partir. Mas olha o que Paulo continua dizendo. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. As pessoas que não têm a Cristo, a sabedoria delas não serve para nada. E o meu coração partiu porque aquele senhor aparentemente não conhecia o Evangelho. E eu falei, meu Deus, doeu meu coração. E ainda continuou. Portanto, nenhum homem se glorie em homens, porque todas as coisas são vossas. Quer Paulo, Apolo, Cefas, ou o mundo, ou a vida, ou a morte, ou as coisas do presente, ou as coisas vindouras. Tudo é vosso. Vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Deixa eu te falar uma coisa importante. A coisa mais importante que você pode buscar de conhecimento para crescimento espiritual e intelectual, físico, emocional, para você verdadeiramente ser bem-sucedida, o que você precisa está aqui. As Escrituras. A maior sabedoria que alguém pode ter é na presença de Deus. A pessoa mais sábia desse mundo é aquela que separa um tempo para buscar Deus. Essa está em vantagem diante de todo o conhecimento dessa terra. Aquela que passa tempos na presença de Deus, essa está em vantagem diante de tudo aquilo que o mundo oferece. Minha amiga, eu convido você nesse dia, com essa palavra, a se fortalecer no Senhor e a pensar, peraí, qual é a sabedoria que eu estou buscando e por quê e para que eu busco? Quando você responder essas perguntas, você vai entender e vai ver o que é que Deus quer de você. Essa era a mensagem que eu queria trazer. Que Deus fale mais ao seu coração e a gente continua o programa de hoje. É isso aí, minha amiga, mulher que vence, que Deus tenha falado ao seu coração. Eu espero verdadeiramente que Deus tenha tocado e com essa palavra levantado e ajudado você, em nome de Jesus Cristo. A gente traz agora o desfecho de hoje, na mensagem que a pastora Yara Oliveira trouxe em São Carlos. E daqui a pouquinho a gente está de volta, vamos lá. O ensinamento vem na nossa o quê? Mente. Você aceita aquele ensinamento como bom, ele vai descer aonde? Para o coração. Tudo aquilo que nós aceitamos vai para o coração. E quando vai para o coração, aquilo ali vai definir as nossas ações. Por isso que a Bíblia fala sobre tudo que deve guardar, guarde o quê? Por quê?
Porque dele procede as saídas para a vida. Vai proceder as suas ações. E se você guardar o seu coração, esse guardar o coração está dizendo guardar o coração em Deus. Quando ele fala na palavra, nos ensinamentos, ele está dizendo as suas ações, elas serão guiadas por aquilo que Deus lhe ensinou. E quando nós temos ações guiadas por aquilo que Deus nos ensinou, serão ações, decisões acertadas que vai edificar a nossa casa, edificar a nossa vida. Quantos estão compreendendo até aqui? Digam graças a Deus. Amém? Por isso Jesus, ele falou, vamos lá agora para o livro de Mateus, agora para Mateus, capítulo 11, versículo 28. Abre aí comigo. Olha o ensinamento que Jesus deu para a gente ter sabedoria para lidar com as situações da vida. Amém? Vinde a mim, o quê? Cansados e oprimidos, e eu o quê? Os aliviarei. Tá vendo aqui? Por quê? Porque a palavra de Deus, que é a grande sabedoria, ela traz pra gente o alívio imediato. Você já provou de estar passando por alguma luta, uma dificuldade, e você chega na igreja, você recebe a palavra, parece que aquele problema some? Quem já provou disso? A palavra traz um ânimo, ela não traz no espírito da gente? Ela tem o poder de vivificar o nosso espírito, amém? Por isso que Jesus falou, ó, se você está se sentindo aflito, sobrecarregado, ele fala, venha o quê? Venha a mim. Jesus, ele é o que mesmo? A palavra. É ou não é? Ele era o verbo que se fez carne e habitou aonde? Entre nós. Geralmente a gente pega esse versículo para usar para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. É verdade ou não é? Ó, Jesus está dizendo para você, você vai evangelizar, não é assim? Você fala para a pessoa, Jesus disse, ó, vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas esse versículo é principalmente para nós que estamos dentro da igreja e passamos por lutas aí fora diárias na nossa vida. Ele está dizendo, ó, a luta se tornou difícil para você? Foi um diagnóstico médico que chegou que você não estava esperando? Uma situação contrária, um vento soprou dentro da sua casa, do seu lar? Ele está dizendo assim, ó, você está se sentindo cansado na carne, afadigado? Ele falou assim, ó, vinde o quê? Vinde a mim, ó, eu quero lhe ensinar, venha. Ele está dizendo, vinde a mim, o que está cansado, sobrecarregado, você está com uma carga mais excessiva, por isso que você está andando fadigada ou fadigado, né? Parece que tudo está te puxando para baixo. Você fala, não queria nem levantar da cama hoje, porque, meu Deus, eu não acredito, acordei de novo, mais um dia de luta, está sobrecarregado, você está com uma carga que ela não é sua. Ele está dizendo, venha a mim, e eu o quê? Vos aliviarei. Ele está dizendo, se você vier a minha palavra e você ouvir os meus ensinamentos, ele está dizendo, eu vou trocar com você o fardo e eu vou aliviar você, porque a minha palavra, ela vai produzir em seu coração a fé que é necessária. A fé vem pelo e ouvir o que? A minha palavra, em outras, traduzindo aqui, vai produzir ao seu coração o combustível necessário para deixar você em pé e fazer você se sentir muito maior do que essa luta que está vindo contra você. Quantos querem aqui diga glória a Deus? Aí ele fala algo interessante que eu estava meditando ontem no SOS da Fé. Ele fala assim, ó, versículo 29, vamos ler juntos? Tomai sobre vós o que? O meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrareis o que? Descanso para a vossa alma. Sabe quando a alma fica agitada? Tem que tomar decisões e não sabe o que fazer? Ele está dizendo assim, olha, é nesse momento que você precisa de equilíbrio emocional para tomar decisões adequadas. Uma pessoa sem equilíbrio emocional, ela vai tomar decisões que vai custar caro para ela. Você já viu a reportagem por aí? Pessoas que estavam nervosas e às vezes no trânsito um deu uma fechada no outro, que isso acontece diariamente no trânsito, e pela pessoa estar fadigada, nervosa, brigou no trânsito, um tirou a arma, sacou, matou o outro. Na hora do quê? Da agitação. É verdade ou não é desse mundo aí fora? Cometem as piores o quê? Loucuras. E por quê? Porque a pessoa já estava desestabilizada o quê? Emocionalmente por causa de problemas. Amém? A gente nunca ouviu falar tanto de depressão, síndrome do pânico, crises de ansiedade do que no século presente. Porque o século presente as pessoas são muito imediatistas. Elas querem aquilo que elas querem na hora que elas querem, não no momento que tem que ser, na hora que tem que ser, porque há tempo para todas as coisas, foi o que Jesus ensinou, sim ou não?
Então as pessoas querem ser muito imediatistas. E essa pressão da vida de querer tudo no seu tempo, na sua hora, mexe com o psicológico das pessoas. O de querer ter e muitas vezes não poder ter, vai mexendo com o psicológico. As lutas vão mexendo com o psicológico das pessoas, que elas ficam abaladas emocionalmente e se esquecem de olhar para a palavra que nos dá o equilíbrio emocional em nossa vida para poder vencer. Então Jesus estava dizendo assim: olha, tome o meu jugo. Ele está dizendo: o fardo está cansado, o fardo está pesado, a luta está cansativa para você. Ele fala: venha a mim. Ele fala no versículo 29, para de novo aqui, ó, e tome sobre vós o que? O meu jugo. Ele está dizendo assim, ó, você tem que pegar, tome, ele está dando uma ordem para nós, está dizendo, você tem que tomar o jugo dele sobre você. Você sabe o que é jugo? Eu estava ensinando ontem no programa. Jugo, existem duas situações para jugo, tanto para ser humano quanto para animais. Quem aqui foi da roça? Eu sou da roça. Quem aqui é da roça também? Então, de animal, você sabe o que é um jugo, não sabe? É aquele equipamento de madeira que você coloca aqui no lombo do boi, aqui nessa parte aqui do boi, né? Aqui na cabeça do boi, no pescoço do boi. Você coloca num e coloca no outro, para que eles possam andar o quê? Juntos, né? Dividindo a carga. É assim ou não é? Andar junto no mesmo propósito. E o que é um jugo para ser humano? Jugo também é um equipamento de madeira que nós colocamos no ombro de fora a fora. Ele vem daqui até aqui. Tá vendo aqui, ó? Daqui até esse dedo aqui, ó. Assim. E ele é moldado exatamente para cada pessoa. Porque, por exemplo, eu tenho um ombro largo. De repente você tem um ombro um pouco mais curto que o meu. Cada pessoa, ela tem uma medida diferente. Se eu pegar, por exemplo, eu pego o jugo da senhora. A senhora é obreira? Esposa de pastor, como que a senhora chama? Como? Keila. Por exemplo, se eu pegar o jugo da Keila para mim, vai servir? Não. Para mim vai ficar pequeno. Ou seja, eu tomei o jugo errado. Quando eu tomo o jugo errado, eu vou me machucar, porque ele é feito de madeira, na medida certa para cada pessoa. Então, se eu pegar o jugo da Keila, eu vou me machucar. Se a Keila pegar o meu jugo, ela também vai se machucar, porque não vai servir para ela, né? E para que serve o jugo? Você coloca o equipamento aqui de madeira para carregar peso, para ter equilíbrio no peso. Você coloca um vaso daqui, o outro vaso daqui. Já viu agora? Veio na sua mente o que é jugo? O equipamento de madeira para poder balancear o peso dos vasos que fica de um lado e do outro, e você poder o que, ó? Carregar o que? Equilibrado. Então olha o que Jesus está dizendo. Ele está falando assim, ó, vem a mim e pegue o meu jugo. Então o jugo de Jesus é a palavra dele, os ensinamentos dele, que vem para nós sob medida naquele problema que nós estamos passando. Vem sob medida. Você já percebeu que quando você passa por um problema, Deus usa sempre uma pessoa para poder ler a palavra, pregar a palavra, que parece que vem de encontro ao seu problema. É verdade ou não é assim ou não? Bonito, né? Olha, a continuação dessa mensagem fica para o próximo sábado, tá bom? Mensagem um pouquinho extensa, não deu pra gente trazer tudo aqui, mas no próximo sábado você fica com o desfecho dessa mensagem especial. Agora vamos com a minha amiga Janaína Mello, ela traz uma dica do dia especial. Ela traz algumas características para você identificar se você tem passado por violência doméstica. Infelizmente, muitos lares vivem essa realidade. E nós estamos aqui para alertar e ajudar essas mulheres não só espiritualmente, mas também trazendo a informação que ela precisa para poder sair, muitas vezes, de um horror que ela tem vivido. Vamos ver, então, a minha amiga Janaína Mello trazendo a dica do dia para você ver se você tem passado por isso. Vamos lá. Olá, mulheres que vencem. Meu nome é Janaína Mello, eu sou advogada e hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre 4 tipos de violência doméstica, pois anteriormente eu já havia falado sobre a violência psicológica. Ficou faltando 4 tipos. O primeiro é a violência física, onde a mulher é agredida fisicamente, onde na maioria das vezes pode ser por socos, empurrões, pontapés. E o final a gente já sabe, né? É o feminicídio, que acontece praticamente todos os dias. E também temos a violência
patrimonial, porque através da violência física podem ser desencadeados outros tipos de violência, como no caso a patrimonial, que é onde a mulher não tem domínio sobre a sua vida financeira. Às vezes ela trabalhava antes do relacionamento, mas ela é impedida de trabalhar, ela não tem a posse dos seus documentos, cartões bancários, ou seja, ela não tem domínio da sua vida financeira. O agressor, ele domina tudo. E também, através dessa violência patrimonial, desencadeia um outro tipo de violência, a psicológica. Por quê? Porque ela é ameaçada constantemente, ela ameaça matar sua família, tirar seus filhos, ela é ameaçada constantemente, então o psicológico dela fica abalado também. E é onde vem também a violência sexual, porque ele mexe tanto com a mente, e aí vem aquela violência sexual dentro do próprio casamento, que é a chamada violência marital, onde o próprio marido estupra a sua esposa. Porque a mulher, ela é muito mente, ela tem que estar bem emocionalmente falando, para poder o ato acontecer. Mas na maioria das vezes ela é ameaçada, ela é obrigada a satisfazer a lascívia do seu marido. Nós temos também um outro tipo de violência, a violência moral. A violência moral é quando a mulher ela é injuriada, caluniada, difamada dentro do seu relacionamento. Injuriada quando ele fere a sua dignidade com xingamentos. Caluniada quando ele atribui a ela um fato que ela não cometeu, um crime que ela não cometeu. Então ela é caluniada. E difamada quando ele fere a sua reputação. Então, mulheres, fiquem atentas, sejam minuciosas em suas escolhas, não tenham pressa, verifique bem quem é a pessoa que você vai se relacionar e juntas contra a violência. Eu fico por aqui. Janaína, muito obrigada, que Deus te abençoe. E olha, eu sempre digo para as pessoas, violência doméstica, ela vai além daquilo que a palavra do Senhor nos orienta. Como assim, irmã Thaís? Violência é tratada na lei dos homens. 180. Para você que é uma mulher que tem passado por qualquer tipo de violência, fica essa dica especial para você, tá bom? A dica das dicas de hoje. E também, puxa, Thaís, mas eu queria um respaldo bíblico para isso que eu tenho vivido. Então você vai depois lá na carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo 1 ao 5. Tá tudo ali para você, tá bom? Minha amiga, meu amigo, olha, eu já vou ficando por aqui. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau.